Paz do Senhor, meus amados, a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesse dia, queria vos transmitir uma porção das Escrituras que se encontra em Mateus, capítulo 15, versículos 19 e 20. Diz assim: porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas ao comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Nesse contexto solene, vemos os fariseus falar da tradição dos homens, e Jesus, porém, da palavra de Deus. Os fariseus estavam falando de coisas físicas, Jesus, porém, estava falando de coisas espirituais. E o mais grave é que, pela tradição dos homens, eles estavam invalidando a palavra de Deus. Mateus 15, versículo 6. E ainda Jesus diz que a adoração que eles prestavam era em vão, porque eles ensinavam os preceitos dos homens. Mateus 15, versículo 8 e 9. Será que nós não somos culpados do mesmo pecado nessa geração má e adúltera? Quando os seus discípulos dizem que os fariseus tinham escandalizado com a pregação de Jesus, ele disse: deixa eles, são cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos caem em um buraco. Mateus 15, 14. E quando Pedro pede para Jesus explicar a parábola, ele diz: até vocês estão sem entendimento? Mateus 15, 16. Porém, Jesus sabe que sem entendimento ninguém pode chegar à fé. Então ele diz que o que entra na boca vai para o ventre e de lá é lançado fora. Mateus 15, 17. No obstante, ele diz que o que contamina é o que sai da boca. Mateus 15, 18. Porque procede do coração. Vamos então, com muito cuidado, analisar as palavras do Salvador, visto que ele não pode mentir. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Mateus 15, 19. Vamos então ver onde está o principal mal da humanidade. Porque do coração procede os maus pensamentos. Encontramos o mal. Número 1 está no coração. Os maus pensamentos vêm do coração e contaminam o homem. Mateus 15, 20. Agora Jesus nos dá uma ideia terrível sobre nós. O que nos contamina não é uma parte de nós que pode ser cortada e lançada fora, mas é o motor central
do homem, é o centro de comando do homem. Farei a vocês uma comparação. Supomos que o coração do homem é uma represa que abastece a grande São Paulo e que a água dela está contaminada. Do que adianta trocar os canais que levam a água até a sua casa se o problema está no interior da represa? Do que adianta a moralidade do homem se é o coração dele que está contaminado? Os vossos trabalhos em vossas congregações, os vossos esforços para esconder os desejos íntimos em vão, pois Jesus diz que é os maus pensamentos que contaminam o homem. Mateus 15, 19 e 20. Um homem pode morrer tanto com sangramento externo como sangramento interno. Assim, concluo eu que o homem pode ser condenado tanto com vícios externos, que todos podem ver, como também pode ser condenado com os desejos impuros do coração, que ninguém vê, mas Deus vê. Você pode estar muito coberto com as folhas de figueira da moralidade, e mesmo assim está morto diante de Deus, visto que Deus não julga só a ação, mas a intenção. Ele não julga só o ato em si, mas os pensamentos. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida, acena com os olhos e fala com os pés, e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade. Todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Provérbios 6, versículo 12, 13 e 14. Aí daqueles que tramam a maldade, que mesmo no repouso em suas camas planeja crueldades. Miqueias 2, versículo 1. Aqui Deus anuncia um oráculo de maldição para a pessoa que pensa ou que maquina pensamentos maus. E quem de nós escapa deste julgamento minucioso de Deus? Irmãos, quantas vezes já fomos culpados deste pecado? Quantas vezes já cometemos adultérios? E talvez você diga: eu nunca traí o meu cônjuge. Jesus vai pôr você na balança dele. Vamos ver qual é o veredito. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, o seu coração já adulterou com ela. Mateus 5, 28. Aqui vemos Jesus fazendo uma avaliação do nosso coração. Ou seja, ele tem poder para julgar o foro íntimo. Talvez você diga: nunca matei.
Mas Jesus diz: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. 1 João 3,15. Quem é o homem que pode escapar da balança do grande Jeová? Irmãos, podemos sair com esse veredito da balança de Deus, se não estivermos em Cristo. Veja, Mene, Tekel, o farcinho, pesado fosse na balança e achado em falta. Veja que análise terrível podemos ter se não estivermos em Cristo. Que é o homem que pode passar nessa balança e sair com um veredito perfeito. Quem é o homem? A menos que se o homem seja nascido de novo, ele terá esse veredito. A menos que o próprio Deus troque o seu coração, você nunca o pode fazer. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei o coração de carne. Ezequiel 36:26. Veja a sabedoria de Deus. Ele não tenta melhorar o seu coração, pois sabe que ele foi arruinado com a queda do homem no Éden, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde da sua mocidade. Veja que juiz que Deus faz do homem. Veja que juiz ele diz, porque é mau todo desígnio, todo desígnio do homem desde a mocidade. Gênesis 8:21. O homem pode ser moral e ter um bom testemunho diante da sociedade e ir para o inferno. O homem pode morrer com ferimentos internos como com ferimentos externos, a menos que você nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. Agora que o Senhor Jesus nos expõe a nossa incapacidade de nos salvar a nós mesmos, o que fazer, meus irmãos? A palavra de Deus tem a resposta. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. Eles dizem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31.
Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16:15. Amém, meus irmãos. Que o Deus Todo-Poderoso, por meio do Evangelho, da Palavra de Deus, possa trocar o seu coração de pedra por um de carne. Amém.